Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje. A parte, né, o culminante, né, que nós... só erguer um pouquinho isso. O ponto culminante é a hora que a gente já conta com a participação do nosso convidado, né? O convidado de hoje, o meu amigo José Antônio da Cruz, lá de Catanduva, né? Lá de Catanduva, ele que faz palestras por todo o Brasil, né? Para o nosso estado de São Paulo principalmente, fazendo palestras sensacionais. Vamos ouvir então primeiramente os cumprimentos, né, do nosso amigo José Antônio da Cruz, lá de Catanduva. Eu agradeço por vocês abrirem esse espaço aqui na Rádio Bandeirantes, no programa Voz do Espiritismo, nos recebendo mais uma vez nesta jornada que temos o prazer de sempre que podemos estar presente aqui pela região de Araçatuba. Então, Nelson, eu quero deixar aqui um abraço carinhoso a todos os ouvintes desta emissora do programa Voz do Espiritismo e para todos aqueles que também nos acompanham pela internet, mundo afora, os internautas. Então, um abraço carinhoso deste amigo que vos fala. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Nós, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, que agradecemos, tá, a sua vinda até o nosso programa e também o ciclo de palestras, né, que você está fazendo na nossa região. Sim. Eu não peguei aqui, José, aqui o roteiro da palestra? Oi? O roteiro da palestra? O roteiro, os locais. Você já falou ontem, eu sei que você já falou ontem em Birigui, isso, lá no Raimundo Mariano Dias, né? No Raimundo Mariano Dias. Hoje, às 20 horas, nós vamos estar numa cidade vizinha chamada Santo Antônio do Aracanguá. Me falha agora o nome da instituição. Amanhã nós vamos estar aqui... o Amor e Luz, né? Amor e Luz, isso, em Santo Antônio do Aracanguá. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estar no Bezerra de Menezes. Às 9. Um abraço a toda a diretoria dessa instituição. Fazer o possível para ir lá registrar. Eu fico feliz, né? Vai ser de muito bom gosto para nós. E à noite, às 19 horas e 30 minutos, estarei em Auriflama, onde encerro... A terrinha do José. Né, do José Aparecido, onde encerro aí a minha jornada de palestras. Que beleza. Então amanhã à noite lá com o Zé lá. Isso. Beleza. Lá em Auriflama. Zé Aparecido, tá aí, um abraço, garoto. Um grande abraço. Ô José Antônio, fala um pouquinho, acho que você já falou isso aqui para nós, mas sempre temos novos ouvintes e ouvintes novos. Né? O seu trabalho, o que você faz lá em Catanduva. Tem programa de rádio lá também, né? Temos, lá nós temos um programa que se chama Momento Espírita, programa que há muitos anos vai ao ar, né, por uma emissora de rádio de Catanduva, pela Rádio Difusora. Também o programa Ondas de Luz, desta mesma emissora, do qual nós temos o prazer, vez ou outra, dentro da grade de convites, né, dos irmãos que organizam esta programação, de também estar presentes. Fora isso, nós temos um trabalho individual com a Rede Amigo Espírita, que é o estudo da obra Roteiro, onde todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas, nós estamos ali facilitando o entendimento daquela obra, Roteiro, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu utilizo uma linguagem bem particular que diz respeito à reforma íntima. Então eu busco trabalhar a obra, apesar do alto e profundo conteúdo da sabedoria de Emmanuel, para ser aplicada no nosso dia a dia como disciplina. Então tem sido um trabalho muito bonito dentro do estudo Roteiro, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 22 horas. Estas são nossas atividades, né? As migalhinhas de atividades dentro do movimento espírita. E estamos por aí afora, falando, andando, né, com os nossos irmãos em diversas casas espíritas. Que beleza, eu tive a alegria de conhecê-lo esses tempos atrás e depois aí eu sempre estou tendo a alegria de vê-lo, inclusive em outros eventos, por exemplo, a Noite dos Cantores Espíritas, você esteve aqui também participando. Eu e o André Sobreiro. Você e o André Luiz Sobreiro, exatamente. Exatamente, o grande amigo do coração.
E foi lá na Noite dos Cantores que nós combinamos, né? Exato. De você participar conosco aqui no dia de hoje, né? Que você iria estar na nossa região. Maravilha, né? Estamos aqui cumprindo. Que beleza. São 12 horas e 41 minutos. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Araçatuba, São Paulo, e no programa A Voz do Espiritismo. Estamos identificando bem que os ouvintes da rádio estão habituados, claro, os amigos da internet, né? De mundão afora, como você divulgou aí, né? O site da Rádio Bandeirantes, né? bandata.net. Perfeito. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, Brasilzão afora, através do site também. E em breve também colocaremos essa sua participação no site avozdoespiritismo.com.br. Ficará lá também disponível para quem quiser acessar. Que maravilha, né? Esse acervo enriquece. José Antônio da Cruz, vamos então, você escolheu um tema importantíssimo aqui, hein? Amai-vos e instruí-vos, né? Exatamente. Amai-vos e instruí-vos. Um capítulo ímpar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né, o Cristo Consolador. E dentro deste capítulo nós podemos tomar o conhecimento e reforçar ao mesmo tempo o estreitamento da nossa confiança em Jesus, para que possamos criar um caminho claro e seguro, indo ao encontro das necessidades do conhecimento do seu Evangelho. E aqui fica um ponto muito importante a ser esclarecido. Esta busca pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho, além de ser algo muito particular para cada criatura, porque eu posso interpretá-lo à minha maneira, mas fica um ponto em que todos os cultos, todos os credos religiosos, todas as doutrinas se rendem diante do Evangelho, que é o seu conteúdo moral, o ensino moral. Allan Kardec deixou esse ponto em ênfase na introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra que nesta ocasião, neste ano de 2015, comemora 151 anos. Então, Kardec já havia colocado que o objetivo seria trabalhar o ensino moral do Cristo. É o conteúdo da obra. O Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar do ensino moral do Cristo. Por quê? Explicamos. Porque as questões morais contidas no Evangelho faz com que a criatura, ou seja, nós, seres humanos, possamos nos encarar face a face, olhar para as nossas diferenças, para aquilo que chamamos de defeitos. E a partir do momento que eu vou tendo condição de me conhecer melhor, é automático este processo. Eu também vou entendendo as dificuldades que esteja passando o meu irmão. Eu começo a criar uma linha de comparação. Veja, eu saio do egoísmo. Olha que interessante, né? Aqui não há disputas religiosas, não há bandeira, não. Há um código de ética moral, universal, ensinado por um Cristo que vem pedir para que nós possamos praticar a vivência do amor no dia a dia. Então é este amor, este contato com os semelhantes, através das diferenças. Estas diferenças faz com que eu vá pouco a pouco me burilando, experimentando-me dentro desta convivência e vou também me conhecendo. Então, este é o primeiro mandamento. Amai-vos. Porque através do amor, através das experiências cotidianas, dia a dia, eu vou ganhando maturidade. Os próprios problemas, as dores, ela burila meu espírito, ela faz com que eu cresça diante das adversidades. Por isso é interessante notar cada fase da vida, o que esta fase está querendo me dizer. Por que eu ainda insisto em receber esses resultados? E sempre é um aprendizado, né? Exatamente. Acabei agora há pouco de ler um artigo onde uma amiga de internet
fazia-me relembrar de uma aula que nós já tínhamos ministrado online, onde nós colocamos a função da pergunta: por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que justo comigo? E ao mesmo tempo fazíamos um paralelo de comparação com a pergunta: para quê? Então o para quê tem um outro propósito. Para que eu estou envolvido nesta situação, nesta fase da vida? Notem que mudou toda a conotação, mudou toda a interpretação. Olha, para que eu estou passando por esse problema? Então eu vou ser forçado a interpretá-lo. Para que? Então, um exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Estou passando por estas situações para que eu possa desenvolver a virtude da paciência. O porquê encontra justificativa. O porquê você é o culpado. Entendeu? Eu quero encontrar um culpado. Aquele que me causou infelicidade. Enfim, eu tenho de ter alguém a quem responsabilizar. E o para quê não. O para quê ele me coloca diante destas responsabilidades. Pode ser que por isso poucos estão habituados a enxergar o Evangelho como um código de ética de ensino moral, de um para com o outro. Porque Kardec afirma, seguindo adiante nesta conclusão, neste objetivo da obra, que muitos de nós apenas admiramos o Evangelho de Jesus. Ele é lindo, eu tenho nos lábios, eu uso como exemplo para você, para o outro, comparando as diversas situações e problemas que essas pessoas possam estar vivendo. Olha, o Evangelho diz isso, olha aqui, o Evangelho aponta isso. Mas em mim, o que essas mensagens causam? Elas só estão nos meus lábios? Para que eu tenho todo este conteúdo? Para que eu me transformei em uma enciclopédia ambulante do Evangelho? Se em minha vida não causa nenhuma diferença. As minhas atitudes continuam as mesmas, aquele mesmo homem velho. Exatamente. Né? Colocou muito bem. Tá? Para isso, o amai-vos nos aproxima. Mas olha a segunda força, a segunda estrutura. Instruí-vos. Vá atrás de ganhar conhecimento, de enriquecer a inteligência. E compartilhar. Com certeza. Nós estamos vivendo em uma época onde a inteligência está dentro de um ponto de vista muito restrito, dentro de um molde muito fechado. Eu quero conquistar para mim, não para multiplicar os talentos. Veja, este é o campo do ter. O ter é necessário. Faz parte do instruí-vos, do progresso. É necessário. Primeiro porque, se não fosse o progresso, nós nem estaríamos aqui hoje realizando esta entrevista, sendo transmitido online para o mundo. É necessário, mas eu preciso entender das minhas necessidades. É mais rico aquele que tem menos necessidade, vai nos afirmar a questão 926 do Livro dos Espíritos. Quais as necessidades que eu estou criando para mim? Então as instruções, o instruí-vos, que vai enriquecer o campo da inteligência, do intelecto, ele vai ao mesmo tempo me formando para a vida. O espírito enriquecido, inteligentemente falando, né, dentro do campo da inteligência, ele consegue criar uma pauta de valores para si, e unindo-se ao amai-vos, consegue criar esta pauta de valores embasada no amor. São os valores nobres, normas de conduta de uma criatura para com outra. É o princípio do amor em mim. Eu não faço mal para você, porque eu sei que eu não quero este mal para mim. Não é porque alguém está me censurando, olhando ou não. Não. Eu não pratico mal para outra criatura porque a minha consciência já me coloca numa condição de expressar o amor. Eu costumo dizer uma frase que nos leva à seguinte reflexão. O preconceito só surge quando desviamos os nossos olhos do amor.
aí a sua diferença se torna gigantesca. E pode ser que eu não queira você por perto. Por quê? O meu grau de instrução é maior que o seu. A minha fé me salva e não salva você. O meu poder aquisitivo é maior do que Exatamente, o seu. Isso daí é o que mais pega, né? eu acho. Nós, em pleno século XXI, nesta era do aflorar espiritual, nós ainda temos questões de conteúdos tão minúsculos e insignificantes, mas que ao mesmo tempo fazemos destes conteúdos minúsculos e insignificantes prioridades para a nossa vida. Veja, o amai-vos faz com que eu amadureça, faz com que eu trabalhe estes ensinamentos morais de Jesus na minha vida. É Jesus nos convidando para exercer o amor. É interessante. E ele nos deixa o roteiro. Amai-vos uns aos outros. Mas veja o modelo, como eu vos amei. Ele nos deixa o seu modelo. Aqui eu tenho que chamar a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, qual é o tipo, observem, mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Mais perfeito para que seja guia. Guia é aquele que conduz. E modelo. As vozes dos Espíritos respondem, vede Jesus. Jesus é este guia e modelo. Jesus para o homem é o modelo da perfeição moral. Nós devemos aspirar a este modelo. Observe no Evangelho, aqueles que se admiravam dos ditos milagres, o Mestre simplesmente transferia esta responsabilidade para aquele que os interpelava. Tua fé te curou. Você pode fazer isso. O reino de Deus está dentro de vós. Você será conhecido por tuas obras. Enfim, e nós vamos observando diversos valores contidos dentro dos evangelhos que me faz assumir cada vez mais responsabilidade perante a vida. Esta perfeição moral que nos é oferecida através do Evangelho de Jesus, através deste ensino moral, ele revive o Evangelho. Ele revive, mas de um modo prático e eficaz, que vai fazer toda a diferença na minha vida, que vai me tornar uma pessoa mais amável. Mas aí talvez muitos vão perguntar, mas como ser amável nos dias atuais, onde crises explodem e surgem a todo momento? É necessário que assim seja. Nós provocamos isso. É esse campo do ter, de forma exacerbada. Nós estamos atrás do supérfluo, criando necessidades. Por isso eu coloquei a seguinte afirmação: é mais rico aquele que tem menos necessidade. Não querendo dizer com isso, querido, que você tem que dispor de tudo. Não! Qual é a minha realidade? Qual é a minha necessidade? A que ponto eu sou escravo? Eu não me lembro exatamente as palavras que o Chico Xavier usou, mas ele mesmo é um exemplo disso, né? Mas ele afirmou que o mais rico é o que menos precisa das coisas, mais ou menos isso. O que menos coisa você precisar, mais rico você é, porque o que você tem está ótimo, tá bom. Ele, por exemplo, o Chico, né, vivia o quê? Com um salário pequeno, um salário de aposentadoria pequeno, né? Sim. E vivia só com aquilo, e tudo que davam para ele dava para os outros, ele não queria nada. Perfeito. Até carro. Exato. É uma excelente colocação, né? Todos nós temos sim o direito de progredir. Sim. Né? Vivei, né, conforme os homens de vossa época, vai nos afirmar os Espíritos, no capítulo 17, sede perfeitos. É que o Chico era totalmente desprendido. Exato. Exatamente. Ele tá vários ser pontos acima de nós, né? Com certeza, com uma missão em particular muito especial. Mas todos nós temos também uma missão em particular e especial, que me faz ser diferente, único, mas ao mesmo tempo necessitar do carinho, do afeto,
do companheirismo, da convivência de uns para com os outros. Então, neste campo, esta primeira afirmação, amai-vos, me aproxima do outro. Por quê? É o campo onde eu ganho maturidade espiritual. Amai-vos. Com o tempo eu vou ganhando essa maturidade espiritual. E o segundo, instruí-vos. Olha o progresso. É onde eu ganho maturidade intelectual. Esta maturidade intelectual me garante que eu, possuindo determinada inteligência, possa unir as mãos com aqueles que ainda não conquistou este patamar de inteligência. E assim, veja, olha o talento sendo dividido. Eu com esse talento da inteligência, onde conquistei através dos meus esforços, através do meu progresso, determinado título em determinada área, já consigo hoje trabalhar para melhorar a qualidade de vida do meu próximo. E quanto mais inteligência o espírito vai conquistando, mais escolhas ele consegue fazer. Mais é responsável também por estas escolhas. Mas lembrando, né, que a inteligência e a moral nem sempre caminham juntas. Hoje nós vemos pessoas extremamente inteligentes se aperfeiçoando em metodologia de guerra. Então, ali falta a moral. Ali falta o amai-vos. Ok? E existem pessoas ao contrário, né? Pessoas que não têm um intelecto muito bom, né? Que exatamente. O QI é menor, né? Vamos dizer assim, mas que tem uma bondade extrema, né? Sim, mas essas forças, o amai-vos e o instruí-vos, com o tempo eles devem se equilibrar. É natural que nós estamos vendo uma série de ocorrências acontecer no planeta, e em particular na nossa pátria, o Brasil. Todos estamos, de uma certa forma, manifestando um descontentamento. Sim, estamos. Mas o que eu posso fazer dentro do meu raio de ação? É muito importante. O que eu posso fazer dentro do meu raio de ação? O meu raio de ação começa no meu lar. O que eu posso fazer para modificar o ambiente do meu lar, por exemplo? Vamos simplificar mais ainda. Dentro do meu raio de ação íntimo, o que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo? Ressentimentos, mágoas ou possíveis ódios. Olha quanto nós temos que trabalhar. Se eu me descuidar deste patrimônio íntimo, eu vou manifestar isso na sociedade. Pode ter certeza disso. E o que vai acontecer? Eu vou agredir o meu próximo. Porque esta fragilidade está em mim, estes adversários estão em mim, o descontentamento, a insatisfação está em mim. Eu não cuido do meu altar sagrado. Eu não volto enquanto estou a caminho. Eu não faço uma reflexão profunda daquilo que já é possível eu abrir mão agora. Porque eu posso insistir em levar comigo, por toda uma encarnação, um ressentimento. É possível. Há criaturas que preferem levar um ressentimento por toda a vida do que abrir mão. Então, observem que tipo de qualidade de vida vai resultar disso. Olha, é o amai-vos. O ensino moral, vamos reafirmar novamente, faz com que o homem fique face a face com si mesmo. É o campo que o obriga a exercer a reforma interior. Então, o ensino moral do Cristo incomoda. Ele incomoda porque ele me coloca no meu devido lugar, o lugar de responsável, como sou. Então, antes de consertar todo um sistema com os meus gritos, eu preciso consertar a mim mesmo. Ah, mas uma andorinha só, José, não faz verão, como diz o ditado popular. Mas e se estas andorinhas decidirem se organizar? Criar disciplina,
e começar esse trabalho de formiguinha que fará a diferença. E aqui eu já não falo mais em escala íntima agora. Fará a diferença para o coletivo. Não é só para mim, não é no singular. Porque a partir do momento que eu vou melhorando, eu também vou transferir essa qualidade de vida através do contágio moral para aqueles que convivem comigo. Então, eu reforço a expressão que eu utilizei. Qual é o meu raio de ação? Eu consigo modificar a mim mesmo? Ah, não consigo porque eu tenho esse jeito, eu sou assim. Então, como eu vou exigir do outro a melhora? Se eu não abro mão daquilo que fizeram comigo. Um exemplo. Olha, eu sou assim. Mas você quer barganhar o que com a inteligência divina? Né? Qual é a proposta? Ofereça um propósito. Qual é o propósito deste querer? Olha, eu quero isso para a minha vida. E é como se a inteligência divina ali na consciência ressoasse. Para quê? Para que você quer que isso ocorra na sua vida? Vai lhe transformar em um ser melhor? Você está pronto para multiplicar isso que você vai receber? Ou é de forma egoísta? Ah, mas você está falando isso? Eu conheço muita gente egoísta e que não é tão boa assim, mas que consegue tudo o que quer. Aqui eu utilizo uma expressão de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a lição de número 30, Amor. Nas minhas palavras, vou colocar de uma maneira muito simples. É da lei, estatuída por ele, com um E maiúsculo, entendendo que ele é o Criador, que cada espírito reflita livremente em luz ou em treva, onde mais empenhar o seu coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Jesus. Eu usei essa expressão para nós refletirmos o seguinte. Podemos sim conquistar inúmeras coisas dentro do campo material, até desonestamente, como vemos. Vivenciamos isso todos os dias. E de repente, eu vou fazer isso de um modo desonesto, e devido à categoria moral que eu ocupo, ou seja, a categoria moral, a categoria dos diversos espíritos, né? Vamos colocar assim de uma forma simples, eu vou dormir tranquilo à noite. Isso não vai me fazer mal. Eu estou naquele nível, entende? Está tudo no contexto. E isso não lhe torna melhor do que eu. Não é disso, eu não estou falando de melhor e de pior. Não. Está dentro desse contexto. Realmente é esta a palavra, né? Eu vibro dentro daquela frequência. A minha mente está de conformidade com aquilo. O meu coração está de conformidade com aquilo. É natural que aquilo que eu mais ame se expressa. E de repente, aquilo que eu mais ame pode ser um ressentimento, um ódio, pode ser um caráter que não é tão nobre para com a sociedade. Então eu vou me manifestar daquela forma e vou dormir tranquilamente. E vou ter aliados de altíssimo cabedal intelectual para me defender. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. A hora que dorme, né? Também. Exatamente. E aí, o que ocorre? Para mim, que já estou operando em uma frequência, vamos dizer assim, de valores mais nobres, cometer um ato desse me deixaria completamente perturbado. Então eu não vou fazer. Eu vou preferir de uma forma lícita, legal, de uma forma honrada, conquistar aquilo que você, Nelson, conquistou com algumas horas, mas eu sei que não é legal. Eu sei que aquela via que você preferiu seguir não é honrosa. Que se eu fizer, eu estarei lesando a mim mesmo. Porque eu já sei, eu sou mais cobrado.
Então é muito comum nós vermos pessoas que conseguem inúmeras coisas, mesmo não tendo um bom caráter. Mas está na lei, gravada na própria consciência desta criatura, que ela terá de responder para si mesma, caso o amor não cubra a multidão desses pecados enquanto ela está a caminho. De toda forma ela vai responder. O que eu estou querendo dizer é que o quanto antes nós acordarmos no campo do amai-vos, melhor será o meu caminhar. É lógico que tudo aquilo que recebemos está pautado dentro da nossa programação espiritual, daquilo que eu tenho de aprender. Então, quanto mais eu insisto no erro, mais difícil se torna o meu dia a dia, o meu caminhar, etc. Em contrapartida, aqueles que já trabalham no bem, que já colocam o bem como prioridade, que já entendem que tem sim inúmeras necessidades, mas que muitas delas não é prioridade, desfruta de momentos mais felizes. É aquilo que colocou há pouco, né? Eu não preciso ter isto para ser feliz. Eu posso ser feliz com isso aqui. Sim, se nós conseguirmos vivenciar este momento. Caso contrário, a felicidade para mim vai estar numa meta. A felicidade dentro desse campo amai-vos nos convida a exercê-la diariamente, de uns para com os outros, mesmo em meio a tantas diferenças, em meio a tantas catástrofes e em meio a tantas injustiças que estamos vendo hoje. Ou nós vamos dar as mãos para buscar soluções, ou nós vamos sofrer por preferir eleger estas ondas de pensamentos negativos. Mais uma vez eu reforço. Qual é o meu raio de ação e onde eu já posso mudar? Eu posso abrir mão desse ressentimento que está aqui no meu coração. Abra a mão dele. Perdoe, pratique o perdão. Perdão é qualidade de vida. Perdão faz com que nós possamos respirar melhor. Quem não perdoa não consegue inspirar profundamente. Parece que o pulmão está apertado. Perdoar não significa esquecer. Esquecer é um fenômeno da memória. E como eu não quero, nesta encarnação, desenvolver o Alzheimer, eu pretendo não esquecer de nada. Tá? Eu pretendo não esquecer de nada. Mas perdoar é questão de maturidade espiritual. Aquele espírito que deixou a infância psicológica espiritual e passou a assumir responsabilidades. Ele caminha para o espírito adulto. Vamos usar assim, né, de forma lúdica e didática, para nós entendermos. Você pode me ferir? Claro que sim. Nós somos diferentes uns dos outros. Não pode acontecer de nós ferirmos uns aos outros. Porém, o que vai ocorrer? A minha maturidade espiritual fará com que eu abra mão daquela tortura que já ocorreu e passe a buscar compreendê-lo, apesar de eu não esquecer do fato. Só que ele não vai me incomodar. Tudo isso está no campo do amai-vos, que é essa maturidade espiritual. E o instruí-vos me ajuda como aí? Conforme eu vou ganhando conhecimento, eu vou enriquecendo minha inteligência. O conhecimento dos Espíritos, o conhecimento do Evangelho de Jesus, o conhecimento dentro da prática do bem. A fé em ação transforma. Eu preciso disso para o meu dia a dia. Eu preciso disso para hoje. Ou tudo isso ficará na pauta de lindas perguntas, lindas lições para os outros, menos para mim. Tá? Muitas vezes as pessoas assistem uma palestra, né? Nossa, mas que beleza, que maravilha, como que ele fala bem, ou ela fala bem, né? Poxa vida, né? E sente, fica emocionado, tá? Fulano que tinha que estar aqui para ouvir isso. Exato. Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Muitas vezes as pessoas que fazem essa colocação é a própria que está necessitando mesmo de ouvir aquilo, né? Ouvir e fazer, né? E seguir, como você disse no início, né? Muitos de nós estamos cansados de saber, de ler, de estudar, de aprender os ensinamentos de Jesus, né? Mas e o mais importante qual que é? Que é seguir, que é fazer. Aí a grande maioria de nós fica longe disso, né, José Antônio? Exatamente. Uma das maiores dificuldades para a criatura humana é o desafio de conhecer a si mesmo. Porque quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou entendendo que as sombras em mim precisam ser identificadas.
Eu costumo dizer que gosto muito quando apontam as minhas falhas, aquilo que eu não vejo. Conviver é entender que eu vou estar num cenário de diferenças. Então, a diferença do outro, aquilo que me incomoda, pode ser justamente as informações que eu estou necessitando para me autoavaliar. Muitas vezes ocorre assim. A dificuldade do outro, aquilo que o outro não consegue realizar, pode ser que eu já consiga. Então, é o meu dever auxiliá-lo, informando, apontando as rotas, jamais obrigando-o a seguir, porque tem a ver com maturidade espiritual. Porque eu posso me sentir frustrado, eu não consegui fazer a pessoa seguir por esse caminho. E nem deve, mas sim deve passar o quê? Valores morais. Porque caso contrário, eu sempre vou me frustrar. Lembre-se, assim como nós, o outro também é um espírito milenar. Assim como um dia nós somos rebeldes, tomamos muitas atitudes contrárias, recebemos conselhos daqueles que têm maturidade espiritual maior, de bagagem maior que a nossa, vamos dizer assim, dentro do campo da vivência, né, como encarnados, e desprezamos. Logo em seguida, olha nós nos buracos da vida, entre aspas, né, caídos ao chão. Então, tivemos de contar com mãos amigas para nos reerguer. Eis aí que surge a maturidade. Eu aprendi. Se eu tivesse ouvido fulano. Se eu tivesse ouvido o Nelson. No ano passado, quando eu estive aqui, ele falou isso para mim. Quer dizer, eu já estaria melhor. Não é verdade? Às vezes o orgulho não deixa nós identificarmos esses pontos. É por isso que eu digo, eu gosto muito quando apontam isso em mim, porque para nós, aquilo que é natural é imperceptível. Muitas vezes você pratica determinadas atitudes e nem percebe que está fazendo mal ao outro. Então, conviver, relacionar-se, é entender que vai estar em meio a diferenças. E nós necessitamos dessas diferenças para crescermos espiritualmente. Por isso devemos nos instruir de como fazer melhor e o que fazer melhor. É didático, é psicopedagógico isso. O que eu devo fazer? Para que eu devo fazer? E como fazer? Eis aí um grande desafio. Como eu vou transformar isso em realidade? Mudando a si mesmo, encontrando nos outros mãos amigas que nos auxiliam. Então a autocrítica sincera neste campo é de suma importância. E a crítica daqueles que nos amam, daqueles que nos cercam e que querem muitas vezes, né, o nosso bem, também deve ser recebida com muito, muito agrado. E tem aqui uma reflexão interessante. As dos inimigos, aquilo que o amigo não tem coragem de falar, o inimigo tem. Então, prestem bem atenção, porque muitas dicas daquelas pessoas que nós temos como adversários, eu não gosto dessa pessoa, eu não me simpatizo muito, muitas críticas deles estão retratando a nossa real personalidade. É aquela nossa sombrinha, né? Aquela sombra que deixamos oculta, que não queremos que ninguém veja, que tacamos uma demão de cal por cima e ela está ali, mas ela existe. O outro consegue enxergar muitas vezes a nossa aspereza. Então vamos receber estas críticas, claro que fundadas. Tem pessoas que são lamentadoras por natureza. Em tudo vê dificuldade, empecilho ou um meio de se lamentar. Ok? Não é disso que estamos falando. Estamos falando em críticas que têm fundamentos. E aí eu as recebo para melhorar. Se todos nós recebêssemos críticas para melhorar, o mundo seria um cenário maravilhoso. Devemos progredir na ciência do infinito. Vai nos afirmar os Espíritos na questão 466 da obra O Livro dos Espíritos. Progrida, porque tu é Espírito. Progrida na ciência do infinito e vai entender todas estas coisas. O porquê isso acontece contigo, com aquele outro, etc. O porquê das aflições, as causas e suas justiças. Mas, se tudo tem um princípio e uma causa justa, que é Deus,
e Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eu devo estar então em harmonia com esta causa primária de todas as coisas, com esta inteligência suprema, para poder expressar este amai-vos que há em mim, porque eu lhe quero bem. E o instruir-vos, ele só é possível no campo dos relacionamentos. Eu preciso me relacionar para aprender. Então, se eu não me relacionar com você, eu não vou aprender. Como que eu vou aprender sozinho? Eu preciso de um professor. A vida por si é a nossa professora, é a nossa maior estrutura. Mas eu preciso de professores para me passar métodos, me passar disciplinas. O maior de todos esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. Não desmerecendo nenhum missionário, porque todos nós somos frutos dessa vinha. Mas o maior de todos os educadores esteve conosco há mais de 2000 anos. E deixou o seu mandato de amor com um roteiro seguro. Amem uns aos outros. E deixou o método. É isso que é importante frisar aqui. O seu modelo, como eu vos amei. Muito importante, inclusive, amai-vos e instruí-vos. Exatamente. Né? E o Espiritismo, né? Bendito, né? Seja o Espiritismo, né, ô José Antônio? Que em relação às colocações, né, de Jesus, né, muitas foram totalmente distorcidas e tudo mais, né? Muitas ao longo dos anos, as versões, né, para determinado idioma, do aramaico para o grego, latim e tudo mais, houve muitas distorções, né? Com certeza. E o Espiritismo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso, veio a esclarecer muita coisa em relação a essas distorções, né? Algumas propositais, inclusive. Né? Com certeza. Agora, está aí dentro dessa reflexão que você acabou de colocar, né, um excelente ponto para nós perguntarmos a nós mesmos: que visão, que modelo, que exemplo eu tenho de Deus em mim? Como é o Deus que habita em mim? Ele pune? Ele tem satisfação em ver uma criatura sofrer? Ele castiga? Ou ele é amor absoluto, entendendo que dentro da expressão amor absoluto há ferramentas perfeitas de autocorreção espiritual. Aquilo que você faz, você vai se acertar consigo mesmo no tempo, no decorrer do tempo. Fique tranquilo. Aquilo que você faz ao outro, se não for ali diluído pela prática no bem, pelo amor que cobre a multidão desses desequilíbrios, voltará para você. Encontra sempre o endereço. Aquele que emite a carta vai, daqui a pouco vem a resposta dela. Vai voltar. Fique tranquilo. Então, muitas vezes hoje eu fiz algo que ofendeu alguém, estou trabalhando para crescer espiritualmente, na prática do bem. Muitas vezes eu sou submetido a uma circunstância da vida onde já posso aprender por observação. Notem, por eu tanto trabalhar no bem, tanto auxiliar, dentro até daquele campo que eu ofendi os outros, ocorre em determinada circunstância da vida em que eu estou envolvido com uma situação de experiência parecida, onde eu observo um praticando com o outro coisas que eu já praticava. E a minha consciência sincronizada com a mente maior vai me apontar: lembra quando nós fazíamos isso? Não condene. Nós éramos piores. Aquele momento eu cresci. Veja bem, eu tive a oportunidade de aprender observando. Não houve necessidade, Nelson, de eu vivenciar experimentando, sendo protagonista. Veja, nós já temos essa condição, aprender por observação, mas muitos de nós ainda insistimos em desviar os nossos olhos do amor. E aí começa toda uma trajetória de dor e sofrimentos, porque eu disputo a verdade, enquanto o ensino moral do Cristo liberta as criaturas. E uma criatura liberta significa o quê? Uma criatura desperta. Desperta com pautas de valores nobres, que tem condições de estruturar-se interiormente e fazer a seguinte pergunta: do que eu necessito para ser feliz? Ela não é
comandada, ela se autocomanda. Agora, detalhe, ela não é comandada não por uma questão de orgulho. Eu não obedeço a ninguém. Não é isso. Quando eu disse não é comandada, ela tem uma pauta de valores a seguir, nobres. E assim eu caminho. Eu sigo e dou as mãos para com meus irmãos. Que beleza. Ai, vontade de conversar mais um bocadão aqui, hein, José Antônio? Mas o nosso tempo está chegando. Né? E eu vou deixar então os nossos microfones para você fazer as suas despedidas dos nossos ouvintes e também fazer uma prece para a gente, né? Uma prece de encerramento do nosso programa. Quero agradecer o Luiz Sack. Ô Luiz Sack, tá aí, um abraço, tá bom, garoto? Sempre contribuindo aí, né? Com os eventos da USE, né? Inclusive com os convidados que vêm aqui em Araçatuba fazer palestras, o Luiz Sack sempre nos ajudando, tá? Um abraço, tá, o Luiz Sack. José Antônio da Cruz de Catanduva. Vamos ouvir então a sua despedida dos ouvintes e a prece de encerramento do nosso programa. Muito obrigado, tá? Eu agradeço a oportunidade, Nelson, de estar aqui mais uma vez no programa Voz do Espiritismo, a direção da Rádio Bandeirantes que nos abre esse espaço e nos acolhe com tanto carinho, a toda a Araçatuba, a regional, a USE, as casas que nos recebem e a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, mundo afora. Muito obrigado por nos darem essa oportunidade de servir. As explicações, elas são muito genéricas, muito simples, pautadas dentro do tempo do programa e dentro de um limite de reflexão que não pode ultrapassar a muito, porque senão causaria mais confusão do que esclarecimento, não é verdade? É preciso de método e disciplina. Mas o que eu quero dizer é obrigado por concederem este espaço em vossos corações e nos permitirem entrar em vossos lares. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos significa maturidade do espírito, o espírito que progride interiormente. Instruí-vos, eis o segundo, é a maturidade intelectual, onde eu entendo que aquilo que eu conquisto no campo da inteligência deve ser colocado para uso do progresso da humanidade para com os seres humanos. Aí então eu começo a multiplicar os talentos. E para as nossas considerações finais e ao mesmo tempo a nossa prece de encerramento, eu quero recordar um momento muito importante que ontem, dia 10 de abril, enquanto eu vinha para cumprir a minha jornada em Birigui, pontualmente às 6 horas da tarde, a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria, eu estava passando por Barbosa, na ponte do rio Tietê. E aquele cenário de pôr do sol lindo, com nuvens densas e ao mesmo tempo no horizonte um tom suave, puxado para o laranja e o dourado, me fez recordar os tempos de Jesus. Colocamos ao fundo a canção da Ave Maria em nosso celular e enquanto atravessávamos a ponte, profundas reflexões nos pairavam a alma. E então podemos, naquele instante, nos conectar com a mente do nosso querido Mestre Jesus. Mente que vibra em todos os corações, em todas as criaturas, apenas nos pedindo: siga-me, mas antes enterre os seus mortos. Deixe de lado o ressentimento, toda a mágoa, toda a ira, a cólera. Aprenda a conviver, aprenda a aceitar e a abraçar. E aí então, ao olhar aquele imenso rio que nos perdia de vista, registramos uma imagem e lembramos da poesia de Casimiro de Abreu, quando talvez encantado pela força e a fúria do mar, onde, ao lado de sua mãe, levantou o olhar para o céu, comparou com o mar e disse assim: eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia
e erguendo o dorso ativo sacudia a branca escuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe neste momento: que dura orquestra, que furor insano, o que pode haver maior do que o oceano? Ou que seja mais forte que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho. É Deus. É Deus, é Deus e é Deus. Casimiro de Abreu. E que assim seja. Muita paz a todos.